Jesus. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, noite de domingo. Reunião, ó Deus, do Espírito Santo. Estamos aqui para te adorar, para buscar a sua presença, a sua face. E sendo hoje o primeiro dia da semana, queremos te agradecer, ó Espírito Santo, por esta oportunidade maravilhosa. Obrigado, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continue derramando a sua graça sobre nós, nos iluminando, nos dando entendimento, e que possamos continuar, ó Deus, aprendendo mais do Senhor, para que possamos continuar trilhando os caminhos do Senhor, ó Deus. Neste mundo, ó Deus, cheio de problema, nesse mundo cheio de corrupção, nós sabemos que nós não somos mais do mundo, vivemos nele, mas pertencemos ao reino dos céus. Assim nós estamos felizes hoje de nos reunirmos aqui na sua casa, estar aqui reunidos entre irmãos, entre amigos, pessoas pela internet acompanhando este culto. Te damos graças. Levantem as mãos para o alto e digam obrigado, Espírito Santo, por esta oportunidade. Até aqui o Senhor me ajudou. Se não for o Senhor, quem diria? Os homens já teriam me derrubado, mas o Senhor me manteve em pé até aqui. Espírito Santo, fala ao meu coração, nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus? Amém. Glória a Deus, fica à vontade, sente, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Pessoal na internet também, Deus abençoe. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo. Quero mandar um abraço especial lá para o Neto, para a Érica, lá no Cachulé, lá da Itaquiraí. O irmão outro dia falou o nome da cidade diferente. Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe todos os cultos, eles participam. E outros irmãos, tem bastante irmãos aí. Eu mandei a Dani, não sei onde a Dani está. Foi tomar água. A Dani mandou o link para a irmã que está lá. Onde está a sua irmã, Dani? Na Bahia. Lá também no Caculé da Bahia. É lá nos cantão da Bahia também. Vai assistir lá também. E é legal que a internet alcance para tudo quanto é lado, né? Então, glória a Deus, eu espero que você aproveite hoje esse culto e nós aqui possamos aproveitar bastante. E para isso, nós precisamos de uma coisa simples. Prestar bastante atenção. Amém? Então vamos abrir a Bíblia, quem trouxe. Quem não trouxe, é só prestar atenção lá no telão. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Hoje nós vamos falar que 2 é muito melhor do que 1. A Bíblia diz que é muito melhor ser 2 do que 1. Isso está em Eclesiastes, depois eu vou ler com vocês. A Bíblia fala, porque sendo 2, se um tropeça, o outro levanta. Se você for sozinho e você cair, não tem quem te ajude. Então é importante que sejamos 2 para várias questões. Eu vou explicar isso para você, uma questão espiritual. Quando a gente fala ser 2, é importante que sejamos 2 na mesma visão. 2 puxando no mesmo lado. Agora, ser 2, um puxa para a direita, um puxa para a esquerda, aí não dá. Né? Tem aquele ditado, ande só do que mal acompanhado. Então é bom ser 2, mas que os 2 joguem no mesmo time. É bom que os 2 joguem sempre no mesmo time. Nós estamos em oração, os 2 estão em oração, joia. Um pode ir com 1.000, 2 pode ir com 10.000. Mas os 2 têm que estar no mesmo propósito. Os 2 têm que estar na mesma fé. Isso é muito importante. Então a gente vai ler. Eu não vou ler todo o capítulo, porque são 2 capítulos que eu vou falar com vocês. É uma passagem do rei Saul. Eu falei já muitas vezes com vocês já
e vou insistir nisso ainda, o que Deus dá, Deus tira? Sim ou não? Há controvérsias. Ele permite. Mas nesse caso, nós vamos ter que abrir aqui uma exceção. Porque Deus deu para Saul e Deus tirou. Nesse caso, Deus deu e Deus tirou. Só que quando Deus tira de Saul, Deus não tirou porque quis. Foi porque Saul, na verdade, ele mereceu ser tirado dele. E Deus deu para quem merecia. Aí entra na questão da parábola dos talentos. Para um deu 5, para um deu 2, para um deu 1. Aí quando ele voltou, quem tinha 5 fez 10, quem tinha 2 fez 4, quem tinha 1 não fez nada. Aí ele foi acertar as contas, ele falou, porque não tinha feito nada, ele falou, até o pouco que você tem eu tiro e dou para quem mereceu, para quem tem mais. Então Deus tira, em alguns casos tira, porque diz a Bíblia, a porta que Deus fecha, mas se Deus abre, ninguém. Então Deus pode tirar em algumas situações, não todas, mas em algumas situações ele pode tirar. Na maioria ele pode permitir ser tirado. Em algumas ele próprio pode tirar. Nesse caso do Saul, ele próprio tirou. Ele deu o reinado, ele estabeleceu Saul como rei, ele ungiu Saul como rei, mas o próprio cabeça dura colocou tudo a perder. Deus falou assim, eu estou tirando o seu direito no trono de Israel. Você não merece o que eu dei para você. Então eu vou dar para quem está merecendo. A pergunta é, você merece o que Deus deu para você até hoje? Porque se você não merece, Deus pode resolver, dá para quem merece. Olha para quem está do lado e fala, você merece o que Deus te deu? Ninguém pode julgar nada, né? Ninguém pode fazer um julgamento. Eu não sei se eu mereço ou você merece. Ninguém pode fazer esse julgamento. É um julgamento muito leviano. Falar, eu não mereço, ou fulano não merece. A Bíblia diz, não julgue para que você não seja julgado. Mas tem casos que a gente vê que tem um ditado que a pessoa fala que Deus dá asa para quem não consegue voar. Não tem um ditado? Tem gente que... Para quem não sabe voar. O que eu falei? Não consegue. Eu falei para quem não consegue? Então como é que é o ditado? Para quem não sabe voar. Para quem não sabe. Para quem não sabe não consegue, dá na mesma. Mas tudo bem, mano. Capítulo 13. Vamos ler o versículo 11 até o 14. A pastora lê para a gente. 11 até o 14 eu explico para você. Pode ler. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamás. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, ou loucamente, tá? E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui Deus fala, o profeta fala com o rei. O rei fala assim, eu fiquei te esperando, você não veio, eu fiquei desesperado, fiquei com pressa, fiquei apavorado, e eu fiz o que tinha de ser feito. Eu ofereci o holocausto no teu lugar, que era uma coisa abominável a ser feito. Porque isso só poderia ser feito o profeta Samuel que poderia fazer isso. Que era o papel do profeta oferecer o holocausto a Deus. O rei era um rei avarento, um rei soberbo. Eles desceram para a peleja. A Bíblia diz que Israel tinha sido já assolado de várias formas. Os filisteus já tinham tomado conta de várias situações. O povo de Deus, a parte dos ferreiros,
já tinha sido tomado pelos filisteus. O povo que estava com Saul, eles não tinham mais espadas. Para a batalha, eles não tinham espada, eles só tinham enxadas, foices. Quando eles queriam afiar qualquer ferramenta, eles tinham que pagar caro para os filisteus. Por quê? Por causa da soberba desse rei. Aí, quando eles vão para a guerra contra os filisteus, quem tinha espada na mão? Somente o rei Saul e o seu filho Jonathan, ou Jonathan, como é a palavra normal. E o restante do povo? Enxada, pá, foice, ou seja, o povo não tinha mais ferramenta de batalha. E aí o rei ficou esperando Samuel, passou 7 dias, não chega, e ele fica apavorado, ansioso, ele não tinha paciência para esperar, como muitos de nós não têm paciência para esperar no Senhor. Tem uma música que fala: com paciência esperei no Senhor. Nós não temos paciência para esperar, a gente quer dar um jeitinho brasileiro, a gente quer dar o nosso jeitinho, e é onde a gente acaba errando. Ele falou: eu fui e ofereci um holocausto ao Senhor. Samuel falou: que loucura foi que você fez? Por causa desse pecado, você perdeu o seu reinado. Se você tivesse esperado a hora certa, o momento certo, você teria confirmado o seu reinado para sempre. Mas por causa da desobediência, por causa da pressa, você perdeu o direito ao seu reinado. Então o que eu quero falar aqui é sobre ministério, tá? Ministério não tem a ver sobre altar, ministério de pastor, não tem a ver. Tem a ver, por exemplo, ministério de louvor, ministério de obreiro, ministério de membro, ministério de oração, todo tipo de ministério. Muitas vezes nós nos intrometemos no ministério de outra pessoa, dando palpite, tentando dar conselho. Quando nós fazemos isso, nós fazemos exatamente igual Samuel fez. A gente tenta interferir no ministério de outra pessoa. Veja bem, se Deus não deu para você um ministério, você não precisa se preocupar querer interferir no ministério de outra pessoa. Ah, mas por que você não faz desse jeito, fulano? Deus te deu um ministério? Não se preocupa. Não se preocupa, que Deus vai tratar diretamente com aquela pessoa. Ah, mas é porque se fosse você, Ele teria dado sobre você um ministério. Ah, mas é porque você não canta aquela canção? Deus deu um ministério a você do louvor? Não, então não se preocupa. Porque se Deus tivesse dado a você, você saberia que canção você deveria de cantar. Eu não me atrevo a louvar. Não me atrevo a ficar escolhendo canção. Não é meu ministério, gente. Não é meu ministério. Eu vou mexer onde não sou chamado. Meu ministério é a palavra. Agora, muitas pessoas estão indo de mal a pior porque estão fazendo igual a Saul. Estão interferindo nos ministérios. Muitas vezes a pessoa vai dar o dízimo na igreja. Vamos pegar nessa questão. Eu até lembro de um caso, eu já até falei aqui bem anteriormente. O camarada estava com um dízimo um pouco mais alto. Ele disse assim: estou dando um dízimo, mas eu quero que esse dízimo seja feito tal e tal coisa. Era uma outra igreja, que não era nós que administrávamos as finanças da igreja, tinha um escritório e tal. Ele diz: eu quero que troque as cadeiras, que faz. Eu digo: amigo, não somos nós que administramos as finanças da igreja. Ah, mas precisa trocar as cadeiras. Olha, o dízimo não é seu e não é da igreja. O dízimo pertence à obra do Senhor. E tem um setor da igreja que administra. Ah, mas se não fizer o que eu quero, eu vou em outra igreja e eu vou fazer do jeito que eu quero. Tá bom, então o senhor pode ir lá e pode levar, pode fazer. Ele foi, pegou o dinheiro, não lembro hoje, acho que cerca de uns 16 mil reais. Foi, saiu do interior, pegou a Anhanguera. Da Anhanguera pegou a Bandeirantes, não tinha a Bandeirantes nova ainda, tinha só a Bandeirantes, a primeira, né? Ele pegou a Bandeirantes, ele e os 2 filhos, teve um acidente, se perdeu, se envolveu no acidente. Nesse acidente ele morreu, os 2 filhos morreram e os 16 mil ficou lá jogado no chão, perto de Campinas praticamente. O povo foi lá e saqueou todo o dinheiro que ele tentou dominar e exercer controle dentro da igreja. Então pensa assim, perguntaram uma vez para mim: o que se faz com o dinheiro que entra dentro da igreja?
Olha, cada igreja tem uma forma de trabalhar, cada igreja tem uma maneira. Mas a partir do momento que você traz, está na sua mão, é responsabilidade sua. A partir do momento que você entrega na obra de Deus, você cumpriu o seu papel. Se a pessoa responsável pecar, se a pessoa responsável cometer qualquer delito, Deus vai cobrar diretamente dessa pessoa. Essa pessoa passa a ficar no pecado. O pecado passa dessa pessoa, mas e a pessoa que deu? Deus vai abençoar a pessoa por causa da fidelidade dela. Independente de quem pegou, deixou de pegar, fez, deixou de fazer. Você não tem que tomar cuidado. Isso não tem a ver só com dízimo. Isso tem a ver com tudo quanto é área. Tem a ver com tudo quanto é área. Já vi pessoas, por exemplo, em parte de louvor, a pessoa, não, faz assim, não faz parte do louvor, mas faz assim, e faz assado. Olha o Saul, o Samuel não estava lá, ele falou, não, me dá aqui o animal que eu mesmo resolvo. Quando o Samuel chegou, Samuel falou, por causa dessa sua atitude insana, por causa desse pecado seu, você vai perder o seu trono, você vai perder tudo que construiu até hoje. E Deus vai colocar um outro melhor do que você para dominar Israel. Mas foi de imediato? Aconteceu de imediato essa substituição? Não. Levaram alguns anos até Davi assumir o trono de Israel. Levaram mais 10 anos daquele dia até o dia em que Davi assumiu o trono de Israel. Às vezes a pessoa ela faz, não acontece nada. Ela fala, mas não tem nada a ver. Pode levar 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos, mas um dia a conta chega. Olha para quem está do lado e fala, a conta chega. Chega. E tem gente que sabe disso. Tem gente que eu falo, eu sei que você sabe, a conta chega. A conta chega, não tem como. É igual o cara que compra lá e fala assim, eu vou comprar no Magazine Luiza, na Casa Bahia, para começar a pagar ano que vem. Parece que ano que vem nunca chega. Quando ele pensa, a hora que ele abrir os olhos, já venceu a segunda do ano que vem. E não é assim que funciona? É assim. Quando vejo, já tem 3 atrasadas. É desse jeito. A coisa, o tempo voa, o tempo passa muito rápido. Então aqui, a gente vê um rei avarento, um povo sofrido, um povo que não tinha ferramenta mais por causa desse rei que vivia no pecado. Um rei que queria fazer um papel sacerdotal que não cabia a ele. Eu acho que a pastora falou, no domingo a senhora falou sobre quem? O rei Uzias também, que tentou, não estava aqui, eu estava lá em São Paulo. O rei Uzias que tentou fazer a mesma situação, ele tentou fazer o mesmo papel do sacerdote. Se Deus chamou você para ser um bom membro da igreja, seja um bom membro da igreja. Se Deus chamou você para ser um obreiro, seja um obreiro. Se Deus chamou você para ser um ministro de louvor, seja ministro de louvor. Deus chamou você para ser pastor, seja pastor. Se Deus chamou você para ser uma pessoa de oração, seja uma pessoa de oração. Se Deus chamou você para limpar o banheiro da igreja, seja o melhor limpador do banheiro da igreja. Acabou. Não, mas é que eu quero cargo, isso é o maior atraso de vida, que eu correr atrás de cargo de igreja. Eu vejo briga nas igrejas. Eu fui lá em São Paulo, em algumas igrejas, sai até briga por causa de cargo de igreja. Sai briga, tem pessoas que ficam lá chateadas porque está esperando uma vaga por cargo da igreja, para ter um cargo que é maior. Gente, eu vou ser sincero. Se chegar aqui na igreja e falar assim, o que o senhor é aqui? Eu sou o faxineiro da igreja. O senhor não é o pastor? Qual a diferença do faxineiro com o pastor? Você acha que o faxineiro é inferior ao pastor da igreja? Ou o senhor acha que o obreiro é inferior ao pastor da igreja? O senhor acha que o membro é inferior ao pastor da igreja? Nós somos todos iguais para Deus. Só porque eu tenho um chamado, a pastora tem um chamado, você acha que nós somos diferentes de você? Nós somos todos iguais para Deus. Ninguém é melhor do que ninguém para Deus. Fala assim seja. Então por isso você trata de botar o nariz aonde deve botar, não levante o nariz não, de que você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Morreu, vai feder. Morreu, não vai levar um centavo dessa vida.
Então, aprenda a humildade. Você é igual para todos. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todos nós. Então, a humildade é o princípio da sabedoria. Voltando à nossa leitura aqui, versículo 14 fala o que mesmo? Não, volta o primeiro versículo, 14. O que diz aí? Então diz... 14? Não, o primeiro que leu, 11. 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas no dia. Isso, só vamos parar aqui. Então disse Samuel: o que você fez? O que você fez? Eu fiz o que era para você ter feito. Você acha que isso é interessante? Você invadir o espaço espiritual de uma pessoa? Era para você ter orado às 6 da manhã. Mas a responsabilidade é minha. Se eu tiver que pagar por isso, eu pago. Com certeza Deus vai cobrar de mim. Mas não queira você dar uma de bom samaritano, querer dizer que você é um bom samaritano, e porque eu atrasei 5 minutos da minha oração, que você vai querer salvar o mundo com isso, porque na verdade você está invadindo o meu espaço. Se a responsabilidade espiritual me foi colocada sobre aquela questão, sou eu que tenho. Mas se eu não fizer, a conta virá sobre a minha vida. Não invada o meu espaço para que a conta não venha sobre você, porque eu não posso invadir o seu espaço para que a conta não venha sobre mim. Diga amém. Amém. Nós vamos dar um pulinho aqui no capítulo 14. No capítulo 14, nós vamos ler poucos versículos aqui, tá? 14, nós vamos ler os 6 e os 7. Bom, só para você entender, eram milhares de filisteus, milhares de inimigos. O que aconteceu com o povo de Deus? Vendo um rei soberbo, um rei que agora iria perder a direção de Deus, a bênção de Deus, um rei que Deus não estava na vida dele mais, um rei que a glória de Deus não estava na presença dele. Se você for ler o capítulo 13, a Bíblia diz que o povo se escondeu em caverna, o povo se escondeu em túmulos, o povo se jogou em buracos, e sobraram quantos homens com o rei? Cerca de uns 600, que não significa quase nada, perto do tamanho dos inimigos. Aí no capítulo 14, entra o filho dele, Jonatas. Alguns pastores falam John. Jonatas seria se fosse americano, né, na linguagem em inglês, mas é Jonatas, tá? 14, 6 e 7. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas. Isso. Aqui entra um diálogo, o filho do rei com o seu pajem de arma, ou seja, o seu melhor amigo, o seu amigo de confiança. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês não vão ficar chateados comigo, não. Se ficar, você fica chateado com a Bíblia. Eu acho incrível isso no nosso meio. Muitos de nós não têm esse tipo de pessoa na nossa vida, que é um melhor amigo espiritual, que ou pode-se dar nome de mentor espiritual, alguém que nós tenhamos confiança para pedir oração, alguém para nos orientar espiritualmente. Sabe por quê? Nós somos antissocial espiritualmente falando. Não tenho amigo. Se você for ver a vida do apóstolo Paulo, o melhor amigo espiritual dele era Timóteo. Se você for ver Jonatas, era o pajem de arma dele. Se for ver Davi, Davi tinha. Se você for ver vários homens de Deus, todos eles tinham. Por que nós não temos? No meu livro, acho que nesse livro que está aqui, o meu que eu escrevi, tem. E nós precisamos de um mentor espiritual. Não precisa necessariamente ser o pastor, tá? Tem que ser necessariamente o pastor. Nós precisamos de alguém que seja um pouco mais espiritual que nós, para que nos oriente. Não é para que fique criticando, falando mal, não é isso. Para que ele ouça a gente, para que ore pela gente. Mas muitos de nós não têm. Sabe por que não tem? Porque
que a gente é tão hipócrita, a gente tem tanta tranqueira na nossa vida, que a gente tem vergonha de contar os nossos podres para as pessoas. Porque as pessoas vão usar isso contra mim. É porque você faria isso. Isso chama-se projeção. Se a pessoa contasse os podres para você, você faria isso. Aí você projeta, você acha que todo mundo faria isso com você. Esse é o grande problema, é o que eu ouço sempre aí. Porque se eu contar meus podres para as pessoas, elas vão usar isso contra mim. Talvez é o que você tenha no teu inconsciente. Eu tenho um amigo, entre tantos e tantos pastores que eu conheço, eu tenho um amigo pastor que eu conto tudo para ele. A gente ora junto e ele conta tudo para mim e da vida dele, e a gente ora junto. Eu não critico ele, ele não me critica, a gente ora. São os mentores espirituais. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala, no conselheiro, havendo conselheiro, haverá perdão. Na multidão, Provérbios fala que aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas o que as confessa encontra misericórdia. Está no meu livro isso. Aí vamos lá. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as suas armas. Quem é que tinha espada? Só o pai e o filho. Quem não tinha as armas? Nenhum soldado, ele só tinha um pedaço de pau. Esse rapaz levava a arma do Jonatas. Jonatas disse para o rapaz: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Enquanto eles estavam? Dois. Jonatas disse para o rapaz: nós não vamos falar com meu pai. Por que Jonatas não fala com o próprio pai? Porque tem coisa nessa vida que não dá para a gente falar com pessoas que não são espirituais. Tem coisas nessa vida que a gente não pode dividir com gente carnal. Tem coisas nessa vida que a gente não pode ficar conversando com fofoqueiro, mentiroso, gente leviano, que eles vão distorcer a verdade e mentira. Eles vão inverter o certo e errado. O pai era um leviano, era um mentiroso, era um hipócrita, havia perdido a bênção de Deus. Jonatas falou: olha, o que nós vamos fazer vai ficar entre nós dois. Não vou falar com meu pai. Por quê? Meu pai não tem condição de compreender. Mas você é meu amigo fiel. E Deus, certamente, se quiser nos dar vitória, Ele não precisa de muitos. Porque o mesmo Deus que dá vitória com muitos, pode dar vitória com poucos. Deus não precisa de quantidade, Ele só precisa de qualidade. Continuando. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Olha aqui, é isso que eu fico até pensando nesse rapaz. Daria para dar uma mensagem só dele. Esse rapaz olha para o Jonatas e diz assim: eu estou pronto para fazer o que o Senhor desejar. Se o Senhor falar vamos, eu vou. Eu sou obediente. Eu sou teu companheiro para o que der e vier. Eu não estou aqui para questionar. Eu não estou aqui para te indagar. E se o Senhor falar que tem, nós vamos. Se tiver que lutar com cabo de enxada, vamos. Se tiver que enfrentar a multidão de milhares de soldados, nós dois no braço, se o Senhor falar que tem que ir, nós não estou junto. O que o Senhor falar, eu assino embaixo. Sabe como é que chama isso? Obediência ao extremo, que é o que falta a nós. Se nós conseguirmos ser obedientes desse jeito com Deus, Ele falou assim para Jonatas: faz o que você tem que fazer, porque eu assino embaixo. A decisão que você tomar, eu sou obediente, eu vou aonde tiver que ir. Continua lendo para a gente, no versículo 13 ao 16. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas... Deixa eu só explicar esse trecho, senão fica confuso. A Bíblia diz que ele tomou a decisão
tinha 2 montes, ou 2 penhas, né, ou 2 grandes pedras. Depois eu não me recordo o nome das pedras, a pastora vê aí para a gente. Eram quase 2 montanhas. Uma era limbosa, porque tinha uma nascente de água que corria bem pouquinha, e tinha muito limbo nela. Então escorregava para se subir nessa pedra. A outra era coberta de espinhos de tudo quanto é lado. Onde a gente aprende isso? Na teologia. Quando Jonas toma a decisão de fazer o que é certo e obedecer a Deus e enfrentar o inimigo, eu quero mostrar uma coisa para você: qualquer um dos 2 caminhos seria difícil. Não pense você que decidiu obedecer o Evangelho vai ser um mar de rosa. Qualquer um dos 2 caminhos, ele iria patinar, escorregar, seria uma luta para subir e chegar no alto. O outro, ele teria que enfrentar espinhos, se machucar para chegar no topo. Ou seja, qualquer decisão que nós tomarmos com Deus vai ser difícil. Oração, jejum, luta. Muitas vezes nós no fundo acabamos não concordando. Muitas vezes vai ter pessoas que a gente vai ver que Deus vai salvar. A gente acha que certas pessoas não merecem ser salvas, porque certas pessoas não prestam, porque já fizeram. Mas e nós? O que a gente já fez na vida também? Nós já fizemos tanta porcaria na vida. Então, se for pensar desse jeito, ninguém merece. Nem nós merecemos. Quem é que merece? Jonas teve essas 2 situações. Jonas subiu. A Bíblia não fala, nem a teologia fala. Provavelmente ele subiu um monte de espinhos, porque era o lado que os filisteus estavam. Diz o quê? Que eles subiram e ele fez uma oração. Ele diz assim: olha, nós vamos subir. Se os filisteus agirem dessa forma, assim, Deus está com a gente, nós vamos atacar. Se eles agirem dessa forma, assim, assado, nós vamos correr, porque Deus não está na frente de nós. O rapaz disse assim: fechou, estou com você. Olha só, então subiu Jonatas com os pés e com as mãos. Vocês conseguem entender de que jeito Jonatas subiu nessa montanha? De 4 pés. Ele subiu de 4 pés. Com o que ele subiu? Sem nada. O que o pajem trazia? O pajem trazia as armas de Jonatas. O escudo, trazia o elmo, trazia a espada, trazia tudo. E Jonatas foi subindo. A Bíblia diz que tinha uma guarnição de 20 soldados vigiando aquele ponto. 20 homens, preparados para a guerra. Olha só o que acontece. E seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus... Aí tem uma situação, os filisteus percebem isso, os filisteus caíam diante de Jonatas, ou seja, os filisteus vinham atacar Jonatas dava uma rasteira, derrubava eles, nós não sabemos como, a Bíblia não fala. Jonatas os derrubava e o seu pajem de arma atrás deles os matava. Continua. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Gente, na calada da madrugada, Jonatas e o seu pajem de arma mataram 20 soldados inimigos. Do nada. E Jonatas entendeu que Deus estava com ele naquela noite. Por quê? Porque ele foi obediente. E ele entendeu que para Deus agir, não precisa de muito. Vai até o 16. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Repita o finalzinho. Era um tremor de Deus. De Deus. O que aconteceu no meio dos inimigos? Eles ficaram sabendo a notícia. Esse tremor não foi um medo comum. Houve um medo exageradamente espiritual, que eles começaram a achar que tinha muitas e milhares de pessoas, e eles começaram a correr no meio desoladamente, como é que fala? Desencadeadamente, e eles começavam a trombar entre si, e a Bíblia diz que eles começaram a ter
trombar e acertar um ou outro com a espada e foram se matando. Ou seja, Jonatas e o seu pajem não tiveram que fazer muitas coisas. E o seu exército inimigo foram se autodestruindo. Ou seja, a Bíblia diz que a luta, ela pertence a Deus, mas somos nós que vamos à luta. Aí continua para a gente chegar ao 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao seu povo, que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Tá bom, você já foi até o 19, já tá bom, era até menos. Então o que aconteceu? Quando Saul soube que o filho estava lá e estava tendo um estardalhaço, estava morrendo gente do inimigo, o Saul falou: não, vamos lá, e todo mundo foi. Mas a vitória na verdade veio através de Jonatas. De que forma? Com uma única espada e apenas 2 homens. Eu quero dizer para você que Deus pode comprar sua briga hoje. Eu quero dizer para você que Deus pode estar à frente dessa batalha, mas não com orgulho, não com o nariz em pé, não querendo se meter na vida do outro, não querendo controlar a vida de alguém, apenas cuidando da sua própria vida, cuidando daquilo que Deus deu para você, cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão, controlando aquele espaço que Deus colocou para você, que Deus deu para você, e sabendo que não vai ser o advogado, que não vai ser o médico, que não vai ser o dinheiro, não vai ser a posição social, mas Jonatas falou assim: se Deus quiser dar vitória, tanto faz ter um exército grande ou ter pouca gente, Deus vai nos dar vitória de qualquer jeito. Fala assim seja. Assim seja. Então eu quero ler um versículo com vocês, que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Acho que nem marquei aqui. 4:9. 4:9. Marquei? Marquei. 4:9, 10. Eclesiastes 4:9 e 10. Olha o que diz lá. Melhor é serem 2 do que 1. Jonatas foi para essa batalha, ele poderia ter ido sozinho, sim ou não? Sim. Mas ele preferiu ir em 2. Porque se um tropeçar, o outro Levanta. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O que ele está colocando é sobre a questão da unidade. Jesus falou assim, os discípulos estavam caminhando, tinha um cara do outro lado do rio, disse: aquele cara não está com nós. Jesus falou assim, se ele não está contra nós, ele é por nós. Domingo que vem, eu não sei o dia que cai, dia 27. Domingo que vem nós vamos fazer um propósito. Esse propósito dessa semana vai ser diferente. Essa semana aqui foi o quê? Tirar uma delícia. Tirar uma delícia, tá? Essa semana nós vamos fazer terça-feira às 10h30 da noite. Eu vou fazer uma live. Vou convidar você a participar. Vai ser das 10h30 às 11h30. Se você puder assistir, é um propósito. Vai ter uma palavra, vai ter uma oração. E quinta-feira, das 10h30 às 11h30 também. Eu assisto a minha série. Fica com a tua série. Vamos ver até onde vai levar a tua série. Vamos ver que a tua série leva. A palavra de Deus, a Bíblia diz, passa céu e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então, um propósito, terça e quinta. E o que mais? A Bíblia diz assim, a pastora, se ela for rápida, ou alguém aqui, a Bíblia diz assim, mas nós que somos fortes,
devemos suportar aqueles que são fracos. Se vocês conseguirem achar para mim, faz a gentileza. Domingo que vem nós vamos fazer domingo da oração dupla. O que é isso, a oração dupla? É a oração para fortalecer o fraco. O que é o fraco? Eu vou explicar para você. Melhor que sejam dois do que um. Você quer ver só? É fácil. Danilo, você já fumou maconha? Tá? Você conhece alguns maconheiros na cidade? Muitos. Você conhece algumas piqueiras. Você conhece alguns maconheiros derrotados que estão com a vida lascada na vida. Isso. É maconheiro porque quer? Alguns não conseguem sair dessa vida. Garanto que tem família que quer sair dessa vida. Mas está precisando do quê? De Deus não. Precisando de alguém que seja mais forte e que vai lá e ajude o fraco. A Bíblia diz, de graça você recebeu? De graça você dá. Deus disse que se você não fizer bem feito, Ele tira de você e dá para outro. Eu estou desafiando você a parar de ser um Saul na vida, de ser soberbo, arrogante, de ser uma pessoa individualista e de pensar só em você. E nessa semana, durante a semana nós orarmos para Deus preparar uma pessoa fraca, caída, para você trazer essa pessoa domingo, para nós fazermos uma oração para ajudar essa pessoa a sair dessa vida. Seja não só das drogas, pode ser do álcool, pode ser uma pessoa que está no fundo do poço, pode ser uma pessoa que não consegue se arribar na vida, uma pessoa que não consegue mais voltar para a igreja, uma pessoa que está no fundo, não importa o fundo que ela está. Talvez ela está precisando de um empurrão, talvez ela está precisando de uma ajuda, talvez essa pessoa já tentou suicídio. O que a gente está fazendo? Pessoal, vamos pensar como igreja. A gente vem aqui, a gente adora a Deus, a gente fala que Deus é amor, a gente fala que Deus... E o que a gente está fazendo para as pessoas lá fora? Além de orar? Nada. A gente vê as pessoas aí fora aí cheias de problema e a gente malemar, ora, de vez em quando fala, fulano, nada, se prostituindo. E o que você faz? Nada. Não passa de Judas Iscariotes. A gente só fala, só. Achou o que eu pedi? Romanos 15:1. O que é? Fala lá. Pode ler. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E Isso. Mas nós, vamos ler junto? Diga comigo. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Tá bom. Diga, mas nós que somos fortes. Isso. Diga, eu sou forte. Eu vejo o Danilo um cara forte. Porque eu já vi um monte de gente sucumbir nas drogas e não conseguir estar na igreja. Eu já vi um monte de gente sucumbir nas drogas. O Roger hoje não pôde estar aqui por algum motivo, mas o Roger também conseguiu sair dessa burundanga lascada também de droga. Quantos aí eu sei que não consegue sair? Seja cocaína, maconha, crack, seja álcool, seja tantas situações. Porque não consegue, está preso. O senhor Orestes Quest, como é que chama? Quercia. Sou o bisneto do Quercia. O senhor conhece alguém fraco nessa vida? Lascado? A senhora conhece, dona Vera? Lá no serviço da senhora tem alguém assim? Não necessariamente nas drogas, mas se lascado. Conhece. Você conhece, Camila? Não lembro. Você conhece? Conhece. Você conhece, ô Steph? Na sua escola não tem nenhum amigo? Amiga? Não conhece. Você conhece, ô Baltazar? Conhece. Você conhece? Você conhece? Todo mundo conhece. Você conhece, sabe? Conhece. Você conhece, Érica? Eu não vou perguntar porque todo mundo conhece. É mais fácil. Tem alguém que não conhece?
Olha, vem cá. Nós podemos fazer igual Jonatas, ou nós podemos fazer igual Saul. Eu tô nem nesse povo, eu vou fazer minha parte espiritual, vou ficar orando aqui na igreja e se lasque eles. Não, eu vou fazer igual Jonatas. Eu vou fazer minha parte. Eu vou correr, eu vou subir e Deus vai me ajudar. Eu vou trazer essa pessoa. Mas, o bispo, ela não quer vir. Gente, por isso a gente vai orar durante a semana. Vai ter propósito. Bispo, mas como é que eu faço? Deus vai te dar a condição. Bispo, o que eu vou falar para essa pessoa? Deus vai colocar a palavra na sua boca. Você não vai trazer ela para a igreja para frequentar a igreja, não. Avisa ela, fala, não quero que você frequente a minha igreja, não. Eu só quero te ajudar a você sair da situação. Só quero te dar um encontro. Nós vamos fazer uma oração dupla. O que é oração dupla? Você vai contar com a minha oração, com a oração do pastor e com a sua oração para essa pessoa. Você vai falar para essa pessoa, fala, amigo, eu quero estar do teu lado. Você vai ser o pajem. Você vai ser aquele cara que estava do lado do Jonatas. Você vai ser aquela pessoa, você vai pegar o nome dela, você vai orar por ela todo dia. Sabe o que vai acontecer quando ela estiver lá em casa? Ela vai falar, puxa vida, o Danilo se preocupou comigo, estava querendo me matar. Danilo foi lá, me levou para a igreja. Tem alguém nessa vida que se preocupa comigo. Pensou Danilo, depois passa um ano, ele fala, Danilo, hoje eu estou limpo porque você se preocupou comigo. Não tem meio. Você vê, o pessoal fala de dinheiro e tal, ele ganha mais de 100 mil reais por mês. Depressivo, triste, tem tudo e não tem nada. Escutei um cara rico falar comigo esses dias em São Paulo. Ele falou assim, bispo, eu tenho dinheiro no rodo, mas para mim não faz diferença de dinheiro nenhum, minha vida não tem sentido nenhum. Para mim, carro não significa mais nada. Para mim, se eu morrer, para mim é lucro. Foi isso que ele falou para mim. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer igual ao Saul? Para Deus chegar na gente e falar assim, eu coloquei um cara quase morto no teu caminho, e você fez o que? Virou as costas. Então eu vou pegar o que eu te dei e vou dar para quem merece. Eu vou pegar o talento que eu te dei e vou dar para quem vai multiplicar. Eu não quero perder o que Deus me deu, não. Eu vou lutar. Então eu quero fazer um propósito para a igreja, para que durante a semana a gente lute, ore, para que Deus prepare. E Ele coloque a palavra certa nas vossas bocas, na minha boca, para que a gente traga o fraco no domingo e a gente ore para essa pessoa. Eu vou orar especialmente, quero falar com todos os que vierem, as pessoas novas que vocês trouxerem, quero atender eles, quero fazer um atendimento, se for preciso, eu e o pastor, a gente abre a sessão durante a semana para atendê-los, para que a gente possa ajudar. É a única forma que a gente pode fazer. Agora, se nós que estamos na igreja, nós não formos fazer isso, então é melhor a gente virar as costas para o evangelho, gente. Vamos para Macumba, né, dona Maria? O Reginaldo falou que a senhora já foi para Macumba mesmo, né, dona Maria? Dona Maria? Dona Neuza. Reginaldo falou que a senhora foi rodar a baiana lá, irmão. Só o sangue, né, irmão? Deus me livre. Mas olha, é melhor que sejam dois que um. Então, Bruna, eu estou feliz. Domingo o Isaac estava aqui, eu não estava, né? Mas eu estou feliz de ver você com seu marido na igreja. Estava domingo, está hoje. Eu fico muito feliz. Eu fico imaginando, se eu estou feliz, imagina você, como é que você está feliz. A tua filhinha, né? Viu a família junto, né? Batalhando junto, o Júlio aqui com a Natane junto. É muito bom ver a família junto. Daqui a pouco vai vir outros familiares e assim por diante Deus vai operando e Deus vai fazendo a obra. Tem aqueles mais casca dura? Tem. Mas não tem pedra que Deus não amolece, não tem coração duro que Deus não troque por um de carne. Fala assim, seja. Curva a cabeça um pouquinho. Pessoal da internet também, curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por essa palavra. E primeiramente eu quero fazer um propósito com o povo da internet. Senhor, coloca no coração das pessoas da internet, no domingo que vem, ela vai fazer um propósito, ela vai convidar 5 pessoas caídas para assistir o culto.
Pode ser de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país. Porque eu já vi gente se converter através de um culto pela internet. Porque o Senhor honrou a Jonatas. E Jonatas não queria honra para ele. Jonatas foi para essa batalha, ele não queria salva de palmas para ele. Ele só queria honrar ao Deus dos exércitos. É o que nós queremos. Abençoe as pessoas pela internet. Abençoe também a nossa igreja. Abençoe cada uma das pessoas daqui. Honre a fé deste homem, desta mulher. E que todos possam ser fortificados. Todos possam ser preparados. Porque essa semana nós vamos nos deparar com muitos fracos. Essa semana nós vamos nos deparar com muitos caídos. Essa semana nós vamos perceber, o Espírito Santo vai nos dar essa condição do quanto o Senhor mudou nossa vida. E nós vamos ajudar muita gente. Domingo que vem nós vamos fazer a oração dupla para levantar o fraco, para levantar o que está caído. E Senhor, isso tudo não é para nós, é para o Senhor, porque o Senhor veio para salvar aquele que estava perdido. Assim eu oro pela igreja, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal da internet, que Deus abençoe. Shalom. Até quarta-feira na transmissão. Terça-feira tem a live 10h30 da noite. Vocês assistem. E depois quarta-feira tem a transmissão do culto, tá bom? E depois quinta-feira também tem a live. E sexta-feira a transmissão do culto. Forte abraço. Deus abençoe vocês.